Boa noite. Eliyahu Hanavi, ele coloca o casaco dele, o manto dele em cima do Elisha. É aqui que a gente parou. A partir daquele momento, lembrando que Elisha, naquela hora, ele estava com os bois, que ele estava trabalhando no campo. Inclusive eram 12 pares de bois, que eram relativos aos 12 tribos que logo ele iria assumir. E assim que Eliyahu fez isso com ele, ele entendeu qual que era a mensagem. E Eliyahu, a ideia de colocar o casaco foi quando a gente terminou aquela história do rabino que colocou o casaco no aluno, Tzvi Fischer. E, então ele passou para ele aquele calor, né, espiritual, aquele nível espiritual de profecia. E naquela hora, então, o Elisha, ele imediatamente deixou aqueles bois, deixou de lado, e a única coisa que ele pede é para ele poder se despedir dos pais dele, porque naquela hora ele estaria indo para um novo lugar, um novo destino desconhecido, assim como Abraão ele foi indo conforme Hashem ia mandando ele. Eliyahu Hanavi não tinha uma reputação de ter um lugar fixo por muito tempo. A gente viu que ele precisou ir de lá para cá. Então, o profeta, pelo menos naquela época, não tinha uma vida fácil. Então, ele tinha que se despedir dos pais. E Eliyahu Hanavi, ele vira e fala para ele, se você quiser, pode até ficar com seus pais. Na verdade, ele queria testar ele. Você quer vir comigo ou você quer ficar em casa na comodidade? E aqui ele traz que o Elisha, de alguma maneira, ele já era um aprendiz de profeta. A gente já falou já várias vezes que na época dos profetas tinham aqueles que estavam treinando para a profecia. Eles estavam já há muitos anos se refinando, se afastando dos prazeres mundanos, etc. Então, o que ele estava abandonando naquela hora, que seria a comodidade dos seus pais, até a família e o trabalho que ele tinha, a abundância que os pais tinham, eventualmente, para ele isso não foi difícil, já que ele realmente já estava num nível espiritual elevado. E agora, então, ele realmente foi com o Elial. Mas uma pergunta, o profeta ele tinha que ser assim, tipo um eremita, ele não Isso aí podia, vai ter que se afastar de tudo. tinha que se afastar da família, ele não podia casar, ter Não, filhos e tal. calma. Ele precisava se afastar dos prazeres mundanos, com certeza. O que Sim. seria assim? É que os profetas que a gente mais conhece são os profetas que já foram escolhidos por Hashem. E eles não precisaram ter um exercício em especial para se tornarem profetas. Hashem escolheu eles porque eles já eram tzadikim, já eram em outro nível. Mas você tinha aquilo que eu já falei várias vezes, a faculdade de o cara que quer virar profeta. Então você tinha os pré-requisitos para isso. E os pré-requisitos básicos era que a pessoa se afastasse dos desejos mundanos e materiais, porque se a pessoa quer ter um contato com o divino, com o espiritual, etc., ele tem que estar em outro canal. E esse canal, para isso, ele precisa se afastar dos desejos, ou seja, a pessoa não vai normalmente trabalhar, provavelmente, mas não é que vai deixar de casar, só Moshe, a gente viu na Parashá semana passada, só Moshe que tinha essa exigência de não casar, mas se afastava de tudo que era mundano, sim. Esse era o Navi. Como é que ia sustentar a família, se sustentar? Algum sogro, não sei. Não sei. Eu não sei te dizer exatamente. Eu acho que cada um deles tinha o seu nível, a sua maneira, mas o que o Rambam descreve para aqueles que queriam buscar nevoar, eles precisavam se afastar de tudo que era material. Até que ponto, até que nível, como que eles sustentavam? Quer dizer, mesmo o trabalho, então. Hã? Mesmo o trabalho. Aparentemente, a impressão, eu não lembro se o Rambam escreve exatamente o trabalho, mas dá a impressão que sim. No mínimo, seria trabalhar o mínimo possível. Na pior das hipóteses, eu não lembro exatamente. Se você quiser entrar nessa faculdade, fazer cursinho, etc., eu posso tem o Enem, vai ter o Enem agora em julho, você pode esse... E nem tinha tempo de trabalhar, é muita coisa. Bom, então ele foi acompanhando, o Elial ainda era profeta, não é que ele passou para frente, assim como a gente vê que Moshe passou para Yoshua, logo ele falece, ainda ele era... Obrigado. Prazer mundano. Hoje estamos numa geração onde esses prazeres mundanos a gente tem que elevar eles para servir a Hashem. Ok. Então ele estava lá servindo, então ele acompanhou o Elial e ele era aquele, como a gente já falou, mas aqui ele estava mais, de alguma maneira, mais dedicado inteiramente para
o Eliyahu Hanavi, porque Eliyahu Hanavi estava como se fosse passando para ele a bola, então ele estava realmente grudado o tempo todo no Eliyahu Hanavi. Eliyahu, ele tinha tantos méritos, a gente já falou várias vezes que ele recebeu nevoar por mérito do Eliyahu Hanavi, ou por servir Eliyahu Hanavi, mas ele foi se refinando e se melhorando até o ponto que ele recebeu nevoar por mérito próprio também. Então isso é um detalhe que a gente não tinha ainda falado. Ele já. Ele já. Uma coisa, você no começo da aula disse que ele estava cuidando dos bois. Isso Sim. é um trabalho. Sim, mas a partir do momento que Eliyahu passou para ele, colocou nele o casaco, falou, agora vai ser profeta, ele abandonou os bois, exatamente isso. Entendi. Eu pensei que até na faculdade de profeta... Não, então, eu comentei que de alguma maneira ele já estava nessa vibe, digamos assim, usando a linguagem, mas estagiário, mas não sei até que ponto que ele estava. Ele, nesse momento, diferente dos outros, dos alunos de profetas, etc., que eles estavam chegar nisso sozinho. Aquele, de repente, ganhou. Então, talvez, se fosse pelo mérito próprio naquele momento, ele não receberia isso. A Hashem escolheu ele, então ele recebeu as forças para isso. E agora, a gente viu isso muito quando entrava os shoftim, cada um dos novos juízes, quando entrava um juiz, entrava uma guerra. Então, o papel deles era espiritual e militar, que está muito ligado um com o outro. E o que eu vou ler para vocês hoje, estava lendo hoje, preparando o shiur, é exatamente o que está acontecendo agora esses dias. A gente já viu várias guerras e como elas se repetem, etc., mas vamos ver aqui alguns detalhes. Estou falando os detalhes, não só que éramos poucos e ganhamos de muitos, etc., mas mais detalhes como realmente a história que a gente está passando agora é histórica, inédita, que entraria para os livros do Tanakh. Bom, naquela época, o inimigo poderoso do povo judeu era um indivíduo chamado Ben-Hadad. A gente já viu o nome dele anteriormente, mas aqui pelo jeito era o Ben-Hadad Júnior. E ele queria fazer uma guerra, ele queria fazer uma guerra contra o povo judeu. Ele era o rei de Aram. E ele queria fazer uma guerra contra Ahav, que era aquele rei perverso. E curiosamente a gente vai ver agora que esse rei perverso, a gente já falou várias vezes, que se fosse por ele próprio, ele era tzadik. Mas com a influência da esposa, ele acabou sendo rachá. E aqui a gente vai ver vários pontos positivos que ele demonstrou agora, nessa hora da guerra. É o mesmo do Eliyahu Hanavi que ele... Nossa, eu esqueci. Ahav, sim. O rei, sim. Sim. Não adiantou nada fazer... Bom. Não, por enquanto a gente viu que eles aparentemente Voltaram. pararam de fazer idolatria, voltaram e aí estavam nessa, certo? Esse Ahav é uma figura interessante, né? Porque, apesar de ser um rei perverso, ele é muito mais famoso do que outros. Né? Eu acredito que graças a Eliyahu Hanavi, graças a Eliyahu Hanavi, ele se tornou famoso. Também ele ficou com, acho que 10, 15 anos, não sei. Aí a mulher falou dele uma vez, também... Eu preciso consultar os livros. Não, acho que livros. falou. Então, esse rei de Aram, curiosamente, uma coisa que nunca acontece, ele juntou mais 32 outros países para ajudar ele. Guerra Mundial. Tá certo? Isso nunca aconteceu. E cavalos, carruagens, e ele ainda e ele invadiu o reino de Israel e ele foi em direção a Shomron. E aí eles acamparam ao redor das muralhas daquela cidade que era bem fortificada. E ele então agora manda uma provocação, certo? Essa turma aí é muito boa de provocar, vamos acabar, vamos exterminar, tarará. Então ele fala o seguinte: seu ouro e prata pertencem a mim, suas lindas esposas e lindos filhos são meus. Então inicialmente esse Ahav, ele pensou, o que ele quer? Ele quer kavod. Eu vou dar para ele o kavod. E se eu der para ele kavod, se eu fizer concessões, com certeza ele vai se acalmar. Interessante, né? E ele vira e fala, na verdade, meu senhor, eu e tudo que é meu pertence a você. Certo? Vamos dar o Ahav, certo? Vamos dar para vocês Gaza, vou dar para vocês pedaços
das nossas terras. Mas essa resposta só deu mais coragem para o Ben-Hadad. E ele agora falou, eu vou te explicar o que eu estava querendo dizer. Você não entendeu, não era só uma questão de soberania. O que eu quero é que você entregue para mim os seus objetos mais desejáveis, sua prata, seu ouro, e as esposas e os filhos. É literal, não é figurativo. E se você se recusar, eu vou mandar meus homens amanhã, eles vão entrar no seu palácio, vão entrar nas casas, seus servos, e vão fazer tudo o que eles querem. Muito claro, o que você faz quando você negocia com um terrorista? É querer você alimentar o crocodilo ou o leão e querer ser engolido por último. Então, nessa hora, ele fez o que esse caminho não estava dando muito certo. Então, ele foi consultar os sábios da Torá. E a partir de agora, ele muda a direção dele e ele vai consultar eles. E eles falam, ele conta para eles, olha, ele está ameaçando, ele fala que ele quer pegar para ele as esposas, os filhos, o dinheiro, etc. E eles falam, não ceda à chantagem desse perverso. Precisava consultar Olha só. Precisava consultar. E aí, ele manda uma mensagem assim, eu concordo com a primeira mensagem que você enviou, tipo, que você é soberano. No entanto, não vou atender o seu segundo pedido. Ainda não conseguiu ir até o final e falar, não, e está acabado. E aí, aqui tem um Midrash que ele conta que quando ele fala que ele queria o que há de mais precioso, esse Ben-Hadad se referia também ao Sefer Torah, que o rei sempre carregava consigo. Teoricamente, a rigor, pela lei, se você vai falar, eu dou o Sefer Torah ou ele mata todo mundo? Então talvez eu dou o Sefer Torah. Mas ele já entendeu com quem que ele estava lidando e já entendeu também o que é uma Torá. Então, ele falou, isso eu não negocio, e ele falou que ele não vai dar de jeito nenhum. Então, ele também tinha, né, o Arav. Então, isso que é curioso. Você vai ver que ele abraçava a idolatria e ele abraçava a Torá. E era isso justamente a frase máxima que o Eliyahu Navi tinha falado para aquela geração. É o pessoal que fica em cima do muro. Que eles estão dançando dos dois lados e não se decidiam. O rei de Aram ficou muito bravo e ele respondeu, ele falou, eu juro que eu vou trazer tantos soldados para lutar contra você, que se cada um deles pegar um punhado de poeira da terra de Shomron, não haverá poeira suficiente. E aí o Ahav responde uma frase poética, ele fala o seguinte, eu vou ler aqui. Aquele que cinge seu cinto para sair para a batalha, não deve se gabar da vitória como aquele que afrouxa seu cinto depois da batalha. Ou seja, não dê essa batalha como ganho. Não é tão assim. Você nunca sabe o que vai acontecer. Bom, o Ben-Hadad, curiosamente, ele nem foi para o bunker, certo? Ele estava lá bebendo com os amigos dele, tranquilo. Como a gente vê que esses caras estão lá nas mansões, tranquilos, tá certo? Enquanto o povo está lá. Então ele fica bravo, ele fala para os generais, preparem-se para a guerra. Mas ele continuou lá com os convidados dele, com os outros reis, bebendo, tomando, aproveitando, como se diz. E aí Hashem, ele manda um profeta. Muitas vezes, em momentos especiais, Hashem manda um profeta, e esse profeta não é conhecido, o nome dele é Michael ben Imla, esse é o nome dele. E aí ele vem e diz para Ahav, você está vendo esse exército? Você sabe que pelas leis da natureza, falar bem alto, pelas leis da natureza é impossível você ganhar. Quantos habitantes tem no Irã? Acho que Vamos? entre 80 e 90 milhões. Bom, cara sabe. Eu li 88 milhões. E a área? Certo? A área, sim. Agora, contando com todos os aliados e proxies que eles têm, eu acho que dava 127 milhões, se não menos. Tá certo? Nós estamos com? 1 milhão? Kenirbo? 10. 10 milhões. Quantos deles são judeus? 7, mano. Quantos são árabes que não gostam da gente? Ok. E quantos são blog? São blog? Vamos lá mais. Quantos se recusam a ir para o exército? Quantos sobraram? Tá certo? Ok.
Ahav ainda não tinha feito tshuva mesmo depois daquilo que ele tinha visto lá no Monte Carmelo. Mas Hashem ainda estava sendo paciente com ele e fala, vou te dar mais uma chance. Talvez ainda, agora ele vem dos milagres, ele faça tshuva. E aí ele pergunta então ele aceita de cara, não como a gente vê em outros momentos onde alguns duvidam, será que ele é o profeta certo ou não, como aconteceu inclusive já não muito tempo atrás. E ele está muito submisso a esse profeta. E ele fala quais soldados devem marchar à frente. Não questiona nem nada. E ele fala, ordene aos jovens dos servos reais que eles marchem na frente. Quem são esses jovens servos reais? Então aqui tem uma coisa interessante. Aqui ele traz uma coisa que até agora a gente não tinha visto esse detalhe. Ele fala que Ahav era um rei tão poderoso, talvez por isso que ele era famoso, que ele tinha controle sobre 232 reinos estrangeiros. Ahav ou Haddad? Ahav, o rei judeu. Então ele Não era tão pequeno. Não era tão inferior mas esse controle, pelo jeito, não era aquele controle imediato. Era um controle, de alguma maneira, não sei, talvez indireta, alguma influência, não sei. Não sei. Mas o que ele fez para garantir que esses reinos não se rebelassem? Olha como ele teve o controle. Ele pegou um filho de cada um desses reis e guardou com ele. Deixou com ele no palácio dele. Reféns. Só que esses ficaram tão impressionados com o estilo de vida de Torá do Ahav, ou seja, esse Ahav já era meio a meio. Mesmo assim, eles viram o que é a Torá, se impressionaram e se tornaram fiéis a Hashem. E eles se tornaram um modelo de tzadikim, e é eles que Hashem falou para colocarem eles na frente. Ahav ainda falou quem deve liderar essa guerra. Normalmente quem lidera é o rei, mas Ahav, reconhecendo que ele não era a pessoa que traria muitos méritos para o povo, ele teve a humildade de perguntar quem é que vai ser. E o Navi fala, vai ser, é tu, é você mesmo. A rei sua carruagem, sua carruagem e vai em frente. Quer dizer, o Navi falou para o rei. Isso. Que vai ser você mesmo. Mas ele, com humildade, ele reconheceu que ele não tinha muito mérito para isso. Mas, só pelo mérito dele ter confiado em Hashem, aqui a gente vê a força da Emuná, que mesmo que ele era Rav, idólatra, mas ele, naquele momento, teve confiança em Hashem, a força da Emuná. Não, e eu vi o que o profeta está falando. Ele tinha 200... e esses 232 príncipes indo na frente, mais 7.000 judeus atrás. Não é nada. Não sei se eram velhinhos com bengala, ou estavam com a Guemará na frente. Não sei. Ele escolheu 7.000. 7.000 na frente? Não. 232 na frente. 232. 232. Uma centena. E na centena, não 1.000. 232. Isso. Nada. Calma. Vamos ver. Mas esses 7 foram escolhidos a dedos, que eram aqueles que ainda eram fiéis a Hashem. Eu já tinha comentado que, contudo, eles tinham continuado fiel. Então, com certeza, o mérito deles iria proteger. Os soldados, eles chegam em volta de Aram. Por causa do calor, Ben-Hadad e seus 32 aliados, os reis, estavam mais uma vez nas suas cabanas, tomando sol, relaxando, tomando cerveja, etc. E eles viram e falam, a gente está vendo uma turminha aí, umas formiguinhas, assim como a gente vê na Parashá da semana. Estão vendo aí uns homens vindo de Shomron. E o Ben-Hadad pensou, deve ser que eles querem vir pedir clemência, fazer as pazes, se render. E aí, o rei ele mostrou muita indiferença, fez pouco caso. Os outros reis que estavam lá, bom, se ele que é o chefe nos convocou, ele está relaxado, a gente está relaxado também. De repente cai um míssil ao vivo. Quanto o Haddad tinha ao todo? A gente tinha falado, quem lembra? A gente falou agora há pouco. Ele tinha 32 reis. Tararam, não sei se ele tinha aqui o número. Não sei se eu falei esse número. Bom. E aí, e ele fica indiferente, quase bêbados. E aí, o ataque dos Yodim, então, ele vira e fala, capture eles vivos, traz eles até aqui. Não mate eles, eu quero eles vivos aqui. E aí, os Yodim começam a atacar. Ele foi tão rápido, escutem as palavras proféticas dos dias de hoje. O
o ataque dos Yodim foi tão rápido que os inimigos nunca souberam o que lhe aconteceu. Parece atual? Oh, Alguns da Aramim avançaram para capturar os judeus, mas antes deles perceberem, já foram dominados e mortos. Cada Yudi derrubando o seu captor. No tumulto que se seguiu, todo o exército entrou em pânico. Ben-Hadad, que era o chefe, por enquanto ele está vivo. Por enquanto ainda tem um vivo lá. Não sei quanto tempo isso vai durar. Isso foi uma vitória milagrosa. E eu esqueci de falar que, a princípio, o Navi tinha falado para ele pegar a carruagem e ele seguir para a guerra. Ele começou, no meio do caminho, ele amarelou, voltou para trás. Ele não conseguiu. Mesmo assim, ele tinha meia emuná. A gente falou, meia emuná em Deus, meia emuná no outro lá. Então, ele foi até metade do caminho. Agora que ganhou, já estava ganhando, aí ele foi para frente. É aquele que torce para quem ganha, irmão, igual o irmão de Abraham, certo? Mas essa foi a primeira guerra. Então, várias lições bonitas aqui, de que Ahav tinha seus méritos, de que chegou na hora, ele não quis dar o Sefer Torah, um Yehudi a um Yehudi. Chega na hora, ele confiou no profeta, ele teve emuná, mesmo que não foi até o final, mas ele teve emuná, e em mérito disso, a gente consegue ganhar e que a gente possa ganhar de todos os inimigos. olha. E aquele afastado, na hora do apoio,